Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Irmãos, eu quero meditar com você aqui numa passagem, lá no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 2, que diz o seguinte: não é bom proceder sem antes refletir, e peca aquele que é precipitado. Meus irmãos, nós sabemos que muitas pessoas que às vezes tomam decisões no calor das emoções, na hora que o sangue está quente, quase na sua totalidade acaba se arrependendo, acaba se lamentando depois. E a Bíblia nos ensina a pensar antes, a refletir. Nós devemos sempre, antes de tomar qualquer atitude, de fazermos qualquer coisa, devemos colocar os prós e o contra. Nós devemos pensar: isso vai me edificar? Isso vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Quais as consequências que eu terei ou que eu sofrerei se eu agir dessa maneira? Infelizmente, muitas pessoas só pensam depois que fazem, que procedem, que agem. E aí vem depois aquele peso de consciência, aquele arrependimento de que, poxa, por que eu fiz? Por que eu falei? Por que eu agi dessa maneira? Então a Bíblia nos ensina, é bom você antes pensar, você antes refletir, você antes parar e ver: poxa, será que isso aqui vai me fazer bem ou vai me fazer mal? Nós vemos que muitas vezes, na Bíblia, como Davi. Será que se Davi antes, quando ele foi para o terraço do palácio, quando ele avistou Betseba lá tomando seu banho, será que se Davi parasse um pouco para pensar, será que ele teria cometido tal erro? Que ele teria agido daquela maneira? Será que se Davi parasse um pouco e pensasse nas consequências daquilo, não teria sido diferente? Com certeza. Mas Davi, ele agiu ali sem pensar. Ele agiu ali sem pensar. E as consequências que vieram depois? Davi engravidou a mulher de Urias. Davi, querendo esconder do marido, ou não querendo assumir responsabilidade alguma, mandou trazer o marido, mandou que o marido fosse deitar com a esposa, para que ali se jogasse sobre ele, a paternidade daquela criança. Mas Urias, ele era tão fiel ao seu rei, ele era tão fiel ao seu trabalho, que ele dormiu na porta do palácio do rei. O rei, quando acordou de manhã, viu ali o Urias, ficou desesperado. Aí ele toma uma outra atitude, uma outra decisão, sem pensar nas consequências. Ele pega, escreve uma carta e manda para o capitão do exército de Israel, e manda Urias, o próprio Urias, levar, e manda que o chefe do exército de Israel colocasse ele na frente do pelotão de batalha, para que ele viesse a morrer, para que ele viesse a ser morto, e ali encobrisse o seu pecado, e ali não teria consequência alguma. Mas aí eu digo: dos olhos de Deus, quem escapa? É como a Bíblia diz: um abismo chama o outro abismo. Davi, para esconder o seu pecado, que foi sem antes ele ter refletido nas consequências dele, mandou Urias vir, não deu certo, e cometeu um outro pecado, porque praticamente ele assassinou Urias. Ele mandou Urias para frente da batalha. E aí as consequências vieram. Natã foi mandado por Deus até Davi, e enquanto Natã estava ali falando do fazendeiro rico e do pobre, que o fazendeiro tinha muitas ovelhas, mas ele foi e pegou a ovelha do pobre,
E Davi, antes de Natan terminar, Davi falou: esse homem merece morrer. Aí Natan falou para Davi: esse homem é você, Davi. Quer dizer, aí caiu a ficha. E olha as consequências. Deus, usando Natan, falou: olha, você fez isso escondido, mas as suas mulheres vão deitar com os homens durante a luz do dia, e todos verão. Quer dizer, e a família de Davi, se você pegar a Bíblia, foi uma tribulação. O filho mais velho queria matá-lo, houve um incesto entre os irmãos, houve um assassinato de irmão matando irmão, foi terrível. Quer dizer, tudo isso por quê? Porque Davi não refletiu, porque Davi não pensou. É como você talvez está hoje enfrentando uma dificuldade, enfrentando uma situação, porque você não pensou nas consequências, você não parou, você foi precipitado. E aqui está dizendo: não é bom proceder sem antes refletir, e peca quem é precipitado. A sua precipitação levou você a esse fundo do poço. A sua atitude impensada levou você a hoje estar da maneira como está. Levou você às lágrimas, levou você à perda. Mas o que eu tenho que fazer, bispo, para isso mudar? Primeiro é o arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há perdão. E conversão. É você arrepender e se converter, né? Quer dizer, mudar a direção, quer dizer, voltar para o caminho certo. Voltar para o caminho certo. Então, Deus, Ele quer que você tenha hoje uma atitude, né? De primeiro se arrepender. E eu podia usar aqui também outro exemplo do jovem rico. Ele ficou iludido com as coisas talvez que ele ouviu a respeito do mundo lá fora, dos prazeres que o mundo oferece, e ele chegou ao pai e falou: eu quero minha herança, eu quero a minha parte, porque eu estou indo embora. E o pai deu, e ele foi. E a Bíblia diz que ele viveu uma vida dissoluta. Ele gastou todo o seu dinheiro com prostituição, com bebedeira, nas orgias. E depois, quando acabou o seu dinheiro, também sumiu-se nos amigos. Hoje você está aí, talvez, badalada, cercado de pessoas, entre aspas, que dizem ser seus amigos, mas na hora que te faltar o que eles busquem em você, aí você vai ver que verdadeiramente você não tinha amigos, você tinha sanguessugas. Porque na maioria das vezes nós estamos cercados de sanguessuga, pessoas que estão perto de nós só para sugar o que temos. Isso tanto materialmente falando, como favorecendo em alguma área da vida da pessoa. E no dia que você não puder mais dar a elas o que elas querem, elas vão te abandonar. Então o jovem rico não pensou em tudo isso. Ele não pensou, voltando para a palavra, não pensou em economizar. Se ele quisesse viver uma vida dependente, falou: pai, eu quero viver uma vida dependente, eu quero ser dono do meu próprio nariz. O pai, tudo bem, mas ele não pensou, não refletiu. Ele talvez achou que o dinheiro nunca acabaria. Ele talvez achou que o dinheiro dele daria para sempre. E aí ele se equivocou. E a Bíblia diz que quando esse jovem caiu em si, quer dizer, quando ele pensou, quando ele refletiu, aí ele viu a burrada que ele havia feito. Ele falou assim: poxa, o menor da casa de meu pai vive melhor do que eu. E ele estava ali no meio dos porcos, querendo comer a lavagem dos porcos. Quantas pessoas hoje, por causa das atitudes impensadas dela, estão hoje no meio dos porcos, estão hoje desejando comer a lavagem dos porcos. Então é a hora de você retornar, refletir, porque viver da maneira como você está só vai te levar cada vez mais para o abismo, cada vez mais para o fundo do poço.
Mas se você hoje refletir em tudo isso que você fez, se você hoje realmente se arrepender, se voltar para Deus, você pode ter certeza que a tua história ela vai ser mudada, que a tua vida ela vai ser transformada. Então, não perca mais tempo, né? Ou então, se você ainda não fez, reflita, pensa direitinho, vale a pena? Talvez você está vendo só o momento, não, porque eu quero acabar com esse casamento, porque eu quero ser feliz, mas reflita, pensa, analise a decisão que você está para tomar, né? Você analisa, pensa bem, coloque na balança os prós e os contras, veja o que pesa mais, coloca na balança, reflita, faz ali uma análise disso tudo que você quer fazer. Às vezes você está pensando até mudar de ramo, mudar de cidade, para ver se melhora, mas será que é isso que realmente você precisa fazer? Ou talvez às vezes é só você ter uma mudança de atitude, é você fazer as coisas pensada, né? Você refletir, você analisar, e é o que vai fazer a diferença na sua vida. Então pensa bem. Às vezes você está pensando, olha, eu vou sair da igreja, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber. Reflita, qual é a consequência de você sair da igreja, de você abandonar a sua fé, de você sair dos caminhos do Senhor? Pensa nas consequências. A Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado, se ele olhar para trás, a minha alma não tem prazer nele, não é digno, melhor dizendo, do reino de Deus. O justo viverá pela fé, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então, quer dizer, então não há nenhum benefício para aqueles que se precipitam. Às vezes você tem aí um ministério na sua igreja, você está trabalhando, né? Até mesmo um departamento que estava largado, abandonado, ninguém queria, foi você pegar, foi as pessoas começarem a ver o fruto, aí começaram a perseguir, começaram a te perseguir, começaram a colocar defeito, começaram a pleitear, a querer tomar o seu lugar, mas aí você está dizendo, eu não quero, porque eu não, olha, qual fruto, qual árvore frutífera, né, que não vai ser apedrejada? Galho seco, ninguém vai se importar com galho seco. As pessoas, infelizmente, tendem a apedrejar aonde o fruto está aparecendo, aonde está se havendo destaque. Haja vista, Saul tentou matar Davi por longos anos, por décadas, né? Só porque Davi se destacava mais do que ele, só porque Davi tinha mais fama do que ele. Então as pessoas vão te perseguir, as pessoas vão te caluniar, as pessoas vão querer te derrubar. Agora reflita antes de você fazer essa besteira. Você acha que saindo de um lugar indo para o outro vão cessar, as coisas vão acabar? Não, pelo contrário. Aí o diabo vai ter mais força ainda, porque ele sabe aonde ele vai te atingir, ele sabe o seu ponto frágil, o seu ponto fraco, ele sabe o que fazer para te derrubar. Então reflita, pense, analise, vê o que vai ser pró ao teu favor e veja o que vai ser contra, né? Agora, melhor é lutar do que se acovardar e fugir. Melhor é você estar com Deus do que você estar com o homem ou do que você estar sozinho. Então, fica na palavra, e Deus vai ser com você aonde você for. Amém? Eu sou o bispo Adilson Bassi, líder do Ministério de Plenitude do Poder de Deus, e Deus tem vitória para você. Amém? Um beijo no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.